Olá, gente. Vamos então agora começar mais um vídeo aqui nosso, dando sequência então aos vídeos desse módulo de variáveis aleatórias discretas. A gente vai falar hoje de esperança ou valor esperado de uma variável aleatória. Para poder entender esse conceito, vamos começar então com um exemplo. Tá? Tem um programa auditório desses, Silvio Santos, Faustão, você escolhe, que faz um certo jogo com membros da plateia, onde cada vencedor ganha um total de R$1.000, caso vença, e R$50 como prêmio de consolação, quando eles perdem o jogo. Então é um jogo onde a produção está gastando dinheiro, ganhando ou perdendo, então eles têm que ter um certo controle de quanto isso vai ser, para ver se vale a pena, né? A organização do programa sabe que cada participante tem uma probabilidade de 1/10 de ganhar o jogo. E que esse jogo é repetido semanalmente com dezenas de participantes a cada semana. A pergunta então é: qual é o gasto médio por participante que a produção tem com esse jogo? Bem, isso aqui vai ser uma estimativa, mas a ideia por trás é a seguinte: você está repetindo, você tem um experimento aleatório, por assim dizer, que é a realização de um jogo com um participante, né? Um participante vai lá e realiza e participa do jogo uma vez. Esse experimento aleatório tem duas possibilidades aí de dois resultados possíveis. Primeiro, o camarada perde ganhando R$50, ou ele vence ganhando R$1.000, né? E esse jogo vai ser repetido dezenas, centenas, milhares de vezes ao longo dos anos, de modo que a gente pode pensar que esse 1/10 de probabilidade de um jogador específico, de um jogador qualquer, ganhar o jogo, é de fato a frequência com que nós vemos isso acontecer. Quer dizer, aproximadamente 1 em cada 10 pessoas que jogam o jogo vencem isso daqui, né? De modo que a proporção de vezes, se eu quiser calcular a média de gasto, né? Então vamos colocar aqui MG, média de gasto. A média de gasto seria aproximadamente quem? Eu gasto R$1.000 por participante que ganha, e aproximadamente 1/10 dos jogos vão acabar com o sujeito, com o participante ganhando alguma coisa, né? Enquanto eu perco R$50, ou eu gasto R$50, nos outros 90, nos outros 9/10, né, dos jogos que acontecem, né? De modo que o gasto vai ser mais ou menos isso. Eu vou estar gastando por participante algo em torno de 1/10 caso ele, 1/10 de R$100 caso ele ganhe, e 50 vezes 9/10 caso ele perca. A média vai ser mais ou menos essa, né? Lembrando, então, vamos lá, eu vou repetir esse jogo várias vezes. 1/10 dessas vezes eu vou gastar R$1.000, e 9/10 dessas vezes eu vou gastar R$50. Então a média por participante é essa daqui, que vai ser 100 mais 45, que é igual a R$145. Então a gente espera gastar, ou a produção espera gastar com esse jogo, uma média de R$145 por participante. E agora ele pode usar essa informação para ver qual o valor do ingresso para assistir o programa, ou qualquer coisa parecida, quantas pessoas eles vão deixar jogar, etc, etc. Só para deixar uma coisa mais clara aqui, vamos lá. Vamos supor que, vamos pegar o experimento aleatório, o experimento de um jogo, né? Um jogador participar de um jogo. E eu chamo de, sei lá, N, o gasto
com esse jogador. Essa é uma variável aleatória, né? Que pode assumir valores no conjunto 50, 1000. Ou é 50 reais, ou é 1000 que eu vou gastar com esse camarada. A probabilidade desse cara ganhar os 1000 reais é 1/10. E a probabilidade dele ganhar 50 é 9/10. Essas são as coisas do problema. Então, a conta que eu estou fazendo, que é esse MG, é 1000 vezes a probabilidade de N ser igual a 1000, mais 50 vezes a probabilidade de N ser igual a 50. Tá? Então, isso é uma quantidade que está associada, de alguma maneira, a essa variável aleatória N, a distribuição dessa variável aleatória N. E nós vamos dar um nome para essa quantidade. Essa quantidade é o que a gente chama de esperança da variável aleatória N, ou valor esperado da variável aleatória N, tá? Então, é esperança, ou valor esperado, ou média, que também é um termo bastante usado para isso. São 3 termos bastante usados para descrever essa quantidade daqui. Tá bom? Então, essa é uma quantidade onde nós fazemos uma espécie de média ponderada aqui entre os valores da variável aleatória, usando como peso a probabilidade de eu observar aquele valor, né? Então, é 1000 vezes a probabilidade de eu observar o 1000, mais 50 vezes a probabilidade de eu observar 50. Vamos definir isso daí de maneira um pouco mais geral. Então, se eu tenho uma variável aleatória x, que tem função de probabilidade px, e aí vamos lembrar isso direitinho, px é o que a gente chama, é a probabilidade de x ser igual a x, né? Essa é o p de x, né? A esperança de x, que a gente vai denotar por e de x, assim, vai ser definida por isso daqui. Eu faço a soma, eu pego cada valor aqui de x que a variável aleatória pode assumir, eu multiplico pela probabilidade dele assumir esse valor e somo isso daqui, né? Quer dizer, a soma em x de x vezes a probabilidade de x ser igual a x. Né? Mais uma vez, uma média ponderada, né? É uma média ponderada. Eu estou pegando x1 e estou ponderando pela probabilidade de x ser igual a x1. Eu estou pegando x2 e estou colocando o peso dado pela probabilidade de x ser igual a x2 e assim por diante, né? Então, essa interpretação que eu acabei de dar é importante, né? Quer dizer, a esperança, ela é também chamada de valor esperado ou médio, né? Ela é, de fato, uma média ponderada desses valores de x, né? Cada valor sendo ponderado, então, sendo pesado pela probabilidade que x tem de assumir aquele valor. Né? E desse modo, ela é uma espécie de ponto de equilíbrio, de ponto central, em torno dos quais os valores de x se distribuem. E por essa razão, a gente conhece, ela é também conhecida como uma das medidas de posição da distribuição x. Tá? Existem outras medidas importantes de posição, mas a média é a mais importante delas, de fato, a mais usada. Então, é isso aí. Vamos ver um exemplo aqui simples, tá? Então, eu tenho uma variável aleatória x com essa função de probabilidade. Quer dizer, a probabilidade de x ser 1 e de ser 3 é igual a 1 meio. Então, ela dá o valor 1 ou o valor 3 com probabilidade 1 meio. Tá? Então, a esperança de x seria quem? Seria 1 vezes a probabilidade de eu observar o 1, que é meio, mais 3 vezes a probabilidade de eu observar o 3, que é meio também. Então, dá exatamente a média aritmética, nesse caso, desses valores, né? Uma vez que as probabilidades são iguais, né? Então, deu 1 mais 3 sobre 2, que é, de fato, 2.
Tá? Nota que essa probabilidade, ela assume valores essa variável aleatória, perdão, assume valores 1 e 3, e como eles assumem com a mesma probabilidade, a média fica bem no meio do caminho, que é o 2. Esse daqui passa a ser a média, né? Eu posso mudar agora essas probabilidades, pensar numa variável aleatória aqui, que tem outras probabilidades. X agora vai ter probabilidade 1/3 de assumir o valor 1 e 2/3 de assumir o valor 3, né? E com isso a média vai ser 1 vezes 1/3, que é 1 vezes a probabilidade de eu observar o 1, mais 3 vezes a probabilidade de eu observar o 3, que é 2/3. E aqui a gente encontra 7 meios, né? 6 mais 1, 7. Opa, 7/3, né? Olha só, tem um erro aqui, gente. 7/3, né? 7/3 é um pouquinho maior do que 2, né? A gente tem que fazer a conta aqui para ver. 7/3 é aproximadamente 2,3. Seria aproximadamente isso. Então, agora eu tenho os dois valores que a variável assume, como 1 e 3. E como 3 é um pouco mais provável do que o 1, na verdade 2 vezes mais provável, né? P de 3 é 2 vezes P de 1, eu tenho uma média um pouco mais próxima do 3 do que eu tenho do 1, né? Eu tenho uma média mais ou menos por aqui. Então, ele está mais próximo do 3, né? Então, ela ainda é uma medida, uma espécie de medida de posição disso daqui. Eu sei que os valores estão distribuídos aqui em torno, mas ele leva em consideração também os pesos, as probabilidades com que eu observo cada valor. Vamos ver um dos exemplos clássicos que a gente tem visto desde o início? Vamos estudar ele, né? Então, E de x é o que a gente quer calcular, a esperança de x, onde x é o resultado que obtemos quando rolamos um dado honesto. Em outras palavras, x é uma variável aleatória que assume os valores 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, com todas as probabilidades iguais, né? Igual a 1/6. Então, se o K é um número entre 1 e 6 aqui, um desses números inteiros entre 1 e 6, a probabilidade de x é igual a K, é igual a 1/6. A esperança de x é então igual ao quê? Vamos lá. 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, e assim vai, né? Até 6 vezes a probabilidade de x ser igual a 6. Isso vai dar 1 vezes 1/6, mais 2 vezes 1/6, mais 3 vezes 1/6, mais 4 vezes 1/6, mais 5 vezes 1/6, mais 6 vezes 1/6, né? Então, ele assume 1 com probabilidade 1/6, 2 com probabilidade 1/6, 3 com probabilidade 1/6, assim até o final, onde ele assume 6 com probabilidade 1/6. E, portanto, essa soma eu posso botar 1/6 em evidência, né? E vai sobrar aqui essa soma. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21. Isso vai dar, então, 7/2, né? 3,5 aqui é a média disso daqui. Então, mais uma vez, se eu marco os valores, eles estão igualmente espaçados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esses valores são todos igualmente prováveis, a média acaba estando exatamente no meio do caminho. Essa daqui é a esperança de x, né?
Vamos lembrar aqui, gente, a gente viu no vídeo passado isso, que quando a gente tem um evento qualquer A, em qualquer experimento aleatório, etc., a gente pode definir uma variável aleatória associada a esse evento A, que a gente chama de variável aleatória indicadora de A. E o que ela faz é realmente indicar para a gente se o evento A ocorreu ou não. Então, ela é uma variável aleatória definida assim, ela é I de A é igual a 1 se o evento A ocorre e 0 se o evento A não ocorre ou se o A complementar ocorre. Com uma variável aleatória, a gente pode calcular as suas probabilidades e a sua esperança, né? Quer dizer, a probabilidade de A ser igual a 1 é igual à probabilidade de A. A gente já viu isso daí. E A vai assumir 1 justamente quando o evento A ocorre. Então, e a probabilidade de A ser igual a 0 é a probabilidade do A complementar, que é 1 menos P de A. A esperança de A vai ser dada por 1 vezes a probabilidade de IA ser igual a 1, que é o P de A, mais 0 vezes a probabilidade do IA ser igual a 0, que é a probabilidade do A complementar, e isso vai dar simplesmente P de A, né? Então, a esperança da indicadora de A é simplesmente a probabilidade do evento A, tá? Apontei isso daqui mais ou menos na cabeça, que a gente vai usar isso daqui no futuro. Tá bom? Tá aqui a continha de novo, tá certo? Então, a esperança é simplesmente a probabilidade de A. Vamos fazer um exemplo aqui pra gente. Uma turma com 120 estudantes é levado em 3 ônibus para a apresentação de uma orquestra sinfônica. Existem 36 estudantes em um dos ônibus, 40 no outro e 44 no terceiro. Quando os ônibus chegam, um dos 120 estudantes é escolhido aleatoriamente. Suponha que X represente o número de estudantes que vieram no mesmo ônibus que o estudante escolhido e determine E de X. Ah, tá bom. Então vamos lá. X aqui, ele vai ser que valores? Ele é o número de estudantes dentro de um dos ônibus, né? Que é o ônibus da onde eu sorteei o estudante, né? Então ele pode assumir valores 36, 40 ou 44. Então a gente já sabe isso. Ele pode assumir valores 36, 40 ou 44. Qual é a probabilidade de X ser igual a 36? Nota que X é igual a 36 quando o estudante sorteado vem do ônibus 1, né? Vem do primeiro ônibus. Isso acontece com probabilidade 36 sobre 120, porque eu tenho 120 estudantes e eu tinha 36 estudantes nesse ônibus. Como eu sorteei um dos estudantes aleatoriamente, a probabilidade é essa daqui, né? A gente pode dividir aqui por 12, por exemplo, em cima e embaixo, eu vou ter 3 décimos, certo? A probabilidade, então, de X ser igual a 40 é, mais uma vez, o X é igual a 40 quando eu escolhi um estudante do ônibus que tem 40 estudantes. E isso acontece com probabilidade 40 sobre 120, né? Que vai dar 1/3. E a probabilidade de X ser igual a 44 vai ser igual a quem? Mais uma vez, isso vai acontecer quando eu escolhi um estudante do ônibus, do terceiro ônibus, que tem 44 estudantes. Isso acontece com probabilidade 44 sobre 120, o que é igual a 11 dividido por 30, né? Dividindo por 4 em cima e embaixo, eu tenho 11 por 30. Agora, a gente está pronto para calcular a esperança de X, né?
a esperança de x é, ele assume então 36 com probabilidade 3 sobre 10, a variável assume 40 com probabilidade 1/3, e ela assume 44 com probabilidade 11 sobre 30. E é isso daqui. Agora é só terminar de fazer essa conta daqui, né, gente? Se eu divido por 2 em cima e embaixo, dá 18, né? Vezes 3/5, mais, aqui não tem muito o que fazer, 40 sobre 3, né? Mais 44, se eu divido por quanto? Por 2, né? Em cima e embaixo, dá 22 vezes 11 dividido por 15, né? Então, vamos fazer essa conta aqui. Vai dar quem? 18 vezes 3 dá 33 vezes 18, 40, 54. 54 sobre 5. E aí, multiplicando por 3, dá 162 sobre 15, mais, aqui vai dar 200 sobre 15, e aqui vai dar 121, 242 sobre 15. E vocês podem terminar de fazer essa conta, e a gente tem aqui a esperança do que é a variável aleatória x. Tá bom? A ideia é essa. Uma das maneiras da gente entender o que é uma esperança, uma das analogias que a gente faz bastante frequente, e ver como que os pesos, as probabilidades de cada ponto realmente influenciam na posição, é fazer uma analogia física, e é comparar o conceito de esperança com o que a gente chama de centro de gravidade na física, ou centro de massa na física, né? Nesse caso vai ser a mesma coisa, de uma distribuição de massas, né? Mas antes de passar essa analogia, eu quero lembrar mais ou menos o que é um centro de gravidade, tá? Para isso, vamos pegar o seguinte, eu tenho uma barra numerada aqui, sem peso, sem massa, e eu vou apoiar sobre essa barra uma série de pezinhos, uns maiores do que outros, mais pesados do que outros, tá? Eu vou falar que xi aqui tem peso, tem massa P de xi. Tudo bem? Então esse x1 tem massa P de x1, x2 massa P de x2, aqui parece ser um pouco maior, etc. E o que a gente quer encontrar é o que a gente chama, é o ponto de equilíbrio dessa barra, onde que você consegue segurar ela assim, apoiando no seu dedo, de modo que ela não caia, né? De modo que a distribuição de massa dos dois lados seja mais ou menos igual. Não é a distribuição de massas que eu quero que seja igual, mas eu quero que o efeito da gravidade aqui em cada um dos lados seja compensado de alguma forma. Essa noção é dada pelo que a gente chama de torque, tá bom? E, portanto, isso daqui é o que na física, esse ponto é dado pelo ponto onde o torque resultante é igual a zero. O torque, ele vai ser dado pela força, né, pelo peso daquele pezinho, né, daquela massa, vezes a distância que ele tem para o ponto onde eu estou medindo o torque, tá bom? E a expressão final, para vocês verem, se G é a aceleração da gravidade, o centro de gravidade vai ser o ponto C, onde isso daqui acontece. Aceleração, massa vezes aceleração, né? Vezes a distância do x1 para o C. Esse daqui vai ser o ponto C, tá bom? Gravidade, né? Aceleração vezes massa, vezes a distância do ponto 2, a mesmo para um ponto 3 e 4. Para alguns deles, essa diferença, x3 menos C, x1 menos C, né, vai ser positiva, e para outras vai ser negativa, né? Se o x3 está aqui, o x3 e o x4 vai ter essa medida aqui positiva e aqui negativa, tá bom? E quando é o C para o qual essa soma daqui é zero, é o que a gente chama de centro de massa.
Se a gente isola isso daqui nessa equação e considera só para simplicidade que a soma dos pesos é igual a 1, tá? Uma unidade de peso, 1 quilo, 1 grama, do jeito que você preferir, o C vai ser dado justamente por isso. x1, P de x1, x2, P de x2, x3, P de x3, x4, P de x4. Quer dizer, interessa não apenas a distância que isso está, a posição em que isso daqui está, que é dado pelo x1, x2, mas qual é o tamanho da massa, qual o tamanho que está apoiado naquela posição x1, x2, x3. E aí nós encontramos esse C como esse ponto de equilíbrio aqui, que a gente chama de centro de gravidade. Voltando a essa analogia, se a gente considerar uma variável aleatória que tenha P de x aí, P de xi, como essa função de probabilidade, em outras palavras, P de xi é a probabilidade do x ser igual a xi, o que a gente tem ali é que essa esperança é equivalente ao centro de massa que a gente tinha calculado antes, né? Então a esperança pode pensar dessa forma, é uma espécie de centro de massa, onde por massa a gente está considerando a probabilidade de observar aquele valor específico, tá? Então no menos 1 eu coloco um peso de 0,1 aqui, por exemplo, no 0 eu boto um peso de 0,4, no 1 eu boto um peso de 0,2, e no 2 eu boto um peso de 0,3, a variável aleatória que assume esses valores tem essa média daqui, 0,7, né? Que vai ser menos 1 vezes 0,1, 0 vezes 0,2, etc., que é o centro de gravidade, né, da coisa. E, portanto, isso daqui seria também a esperança da variável aleatória x. Tá? Então, essa é uma analogia interessante para a gente tentar entender o que vem a ser de fato a esperança de x e por que ela é tão importante no estudo de variáveis aleatórias, não apenas discretas, como a gente vai ver no futuro. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho uma variável aleatória x agora com essa função de probabilidade. A probabilidade de x é menos 1 é 0,2, 0 é 0,5 e 1 é igual a 0,3. Tá bom ou não? E o que eu quero calcular é a esperança não do x, mas de x quadrado. X quadrado, gente, é pra gente aqui uma nova variável aleatória, né? Enquanto x pertence a menos 1, 0 e 1, que são os três valores que ele assume, x quadrado, que é uma outra variável aleatória aqui, né? Ela assume que valores? Bem, ela assume os valores do x ao quadrado. Então, é menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado e 1 ao quadrado. Em outras palavras, x ao quadrado assume os valores 0 e 1. Vamos separar isso daqui. Mas qual é a probabilidade do x quadrado ser igual a 0? Nota que o x quadrado vai ser 0 apenas quando o x for 0, já que o x é o único valor cujo quadrado é 0, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade do x ser igual a 0, que é 0,5. Por outro lado, o x quadrado vai ser 1 quando x for 1 ou quando x for menos 1. E, portanto, isso daqui é simplesmente a soma dessas probabilidades, né? Tá? Então, quando o x assume 1 ou menos 1, é que o x quadrado vai ser igual a 1, de modo que isso daqui vai ser 0,2 mais 0,3, que é também meio, né? E, portanto, a esperança de x quadrado é igual a 0, com probabilidade de x quadrado ser igual a 0, mais 1 com a probabilidade de x quadrado ser igual a 1, que é 0 vezes meio, mais 1 vezes meio, que é igual a meio. Bom, então conseguimos calcular isso daqui. O problema, gente, é que para variáveis mais complexas do que essas daqui, e para funções que não sejam talvez só o x quadrado, como
distribuição do logaritmo de x, ou da exponencial de x, ou qualquer coisa assim que eu queira fazer, qualquer conta que eu queira fazer com o valor de uma variável aleatória, essa conta pode ficar bem mais complicada. Então, a gente precisa de algum resultadinho para ajudar a gente a calcular esse tipo de esperança. E, de fato, eu não vou demonstrar para vocês, eu vou pedir só que vocês acreditem, por enquanto. Na verdade, tem uma demonstração muito rápida disso na cópia impressa dos slides, no PDF, que vai estar no Moodle para vocês verem, tá? E o que ele está dizendo, o que diz esse teoreminha para a gente, é que se x é uma variável aleatória discreta, assumindo valores em xi, valores xi com i maior ou igual a 1, e função de probabilidade pzinho, então a esperança de g de x vai ser exatamente o esperado, na verdade, que é g de xi vezes p de xi, tá bom? Então, a probabilidade de x ser igual a xi. Então, essa variável eu assumi valor g de xi com probabilidade p de x ser igual a xi, tá bom? E por isso você tem essa soma daqui. Se eu tentar fazer o exemplo anterior usando esse teorema, o que eu teria? Eu teria o x quadrado, né? Lembrando que o x, ele tinha probabilidade x igual a menos 1, era 0,2. Ele tinha probabilidade meio de ser igual a 0. E ele tinha probabilidade 0,3 de ser, de fato, 1. Então, olha lá. A esperança de x quadrado seria menos 1 ao quadrado com a probabilidade do menos 1, que é 0,2. 0 ao quadrado com a probabilidade do 0. 1 ao quadrado com a probabilidade do x ser igual a 1. Tudo multiplicado e depois somado. Então, você tem aqui menos 1 ao quadrado dando 1. Né? E vai dar o mesmo resultado igual a meio, né? Aqui está faltando um zero, gente. É 0 vezes meio, né? Isso vai dar meio. E pronto, está resolvido o nosso problema. Essa é uma maneira mais fácil de calcular a esperança de função de variável aleatória. Uma outra propriedade importante que a gente pode usar calculando exatamente aquela propriedade, teorema que a gente acabou de ver, é que a esperança de AX mais B, A e B são constantes reais, tá? Eu consigo tirar tanto B quanto A para o lado de fora, então eu fico A vezes a esperança de X mais B, certo? A esperança de AX mais B é de fato quem? A gente já tinha visto, é a somatória em I de quem? O X pode assumir valor xi, então eu vou fazer AXI mais B com probabilidade x igual a xi, né? E se eu somo isso daqui em todos os i's, o que eu tenho é a esperança de AX mais B. É isso que disse o teorema anterior, né? Vamos ajeitar isso daqui? Vamos lá, eu vou fazer esse produto, eu vou ter a somatório em I de A de xi vezes a probabilidade de x igual a xi, e eu vou somar separadamente o do B aqui. Então vai ser o somatório em I de B vezes a probabilidade do x ser igual a xi. Né? Eu vou primeiro somar a parte do AXI P de x igual a xi, e depois eu vou somar essa daqui, esse produto B com essa probabilidade, e eu vou somar isso daqui em I. O A pode entrar em evidência, porque ele não depende do I, do xi, né? Então isso aqui fica A vezes o somatório em I de xi vezes a probabilidade de x ser igual a xi. A mesma coisa acontece com o B, ele é uma constante que pode entrar em evidência nessa soma e sobra a probabilidade de x ser igual a xi. Mas essa soma daqui é o que a gente definiu como sendo a esperança do x.
enquanto essa soma daqui tem que ser igual a 1, porque eu estou somando a probabilidade de x igual a xi para todos os valores xi que a variável aleatória pode assumir, o que vai dar para a gente simplesmente a vezes a esperança de x mais b vezes 1, que é b. E está resolvido o nosso problema, né? Gente, eu quero falar mais uma coisa aqui com vocês, tá bom? Que é para introduzir uma noção que vocês já viram no módulo de estatística, a gente fala um pouco sobre ela, ou sobre algo similar a isso, que é a noção de variância. Eu quero entender o que é variância no contexto de probabilidade, tá bom? Então vamos considerar variáveis aleatórias x, né? Como a gente tem feito até agora. O valor esperado dá aquela média ponderada dos valores possíveis, né? Aquele centro de equilíbrio, aquele centro de massa da distribuição. Ele meio que posiciona a distribuição para mim. Eu sei em torno de que valores esse x está distribuído. Só que a esperança não é a única forma de eu definir uma variável aleatória. Eu consigo pensar em diversas variáveis aleatórias que têm a mesma esperança. Aqui tenho 3 exemplos bastante simples, né? Se eu pego W, uma variável que assume 0 com probabilidade 1, por exemplo, bem, não tenho o que fazer, a esperança dela é 0, porque ela só assume esse valor. Então, ela está aqui no 0. O 0 é tanto a média quanto o valor, o único valor que essa variável assume. Por outro lado, eu posso pegar uma variável que assume menos 1 e 1 com probabilidade meio cada um deles, né? A esperança eu vou deixar vocês calcularem, mas como são probabilidades iguais entre esses dois valores, vai estar no meio desses dois valores, que é o 0 também, né? Já esse daqui de baixo, que é o z, eu estou falando que ela assume 100 e menos 100 com probabilidade meio. Quer dizer, ela está muito mais espalhada, né? Ela tem um menos 100 para cá, ela tem o 100 para lá. E, mais uma vez, como acontece com a mesma probabilidade, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que a média, né, está realmente no meio do caminho dos dois aqui, né, que é o 0 novamente. Então, essas 3 variáveis têm média 0, mas as distribuições dela em torno do 0 é muito diferente, né? Eu não consigo medir aqui nada sobre a variação desses seus possíveis valores, né? Eu não sei, aqui eu sei que tenho menos 1 e 1, eles são valores razoavelmente próximos da média, né? Enquanto menos 100 e 100 são valores muito maiores do que a média. E eu podia ter outras distribuições com vários valores e ainda assim dando média 0. Então eu preciso de algo mais que meça isso daqui para mim. Em particular, eu estou interessado a medir a variação, uma espécie de distância que esses pontos têm para a média. E quem vai fazer isso para a gente? Uma das formas de fazer isso, porque existem outras, é o que a gente chama de variância. A variância vai ser isso daqui, tá? Eu tenho uma variável aleatória x e eu vou chamar de μ essa esperança, só para ficar mais fácil de escrever, ficar mais limpo, tá? Então, a esperança da variável aleatória eu vou chamar de μ, vai ser uma constante igual a μ. A variância de x vai ser, então, determinada por isso daqui. Eu pego x e diminuo da média, de modo que eu estou meio que vendo a distância do x para a média, e elevo ao quadrado, porque eu quero um valor positivo. Tá? Eu quero medir, de alguma forma, a distância do valor que o x está assumindo para o μ. Tá? E eu vou fazer isso elevando ao quadrado, por exemplo. Tá? E eu vou tirar isso aqui, dá uma nova variável aleatória, porque x assume vários valores, né? E ela tem uma esperança. Essa esperança de x menos μ ao quadrado é o que a gente chama de variância do x. Então, como eu acabei de dizer, a variância do x ela está dizendo, de certa forma, o quão distante, né, que a média está do x, tá? Ou que está o x da sua esperança μ. Tá? Ele está medindo uma espécie de distância.
Tá? Não é exatamente isso, mas é uma boa maneira de você pensar. Tá? Só porque é mais fácil da gente calcular, gente, antes de calcular o primeiro exemplo, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é essa fórmula daqui, que é bastante útil para variância, tá? Em vez de calcular a esperança de x menos μ ao quadrado, o que eu posso fazer é calcular a esperança de x quadrado e reduzir e tirar disso o quadrado da média, tá? Então, esperança de x quadrado menos esperança de x ao quadrado. Tudo certo? Isso acontece porque, olha lá, a variância de x, ela é a esperança de x menos μ ao quadrado. Então, eu posso elevar ao quadrado que está aqui dentro, né? Vai dar a esperança de x quadrado menos 2x vezes μ mais μ ao quadrado. Eu posso separar isso daqui, essa esperança, na soma dessas pequenas coisas, né? Eu tenho a esperança de x quadrado mais a esperança de menos 2x vezes μ mais a esperança do μ quadrado. Na verdade, o μ quadrado é uma constante, então ela simplesmente sai para fora. Então, eu vou ter a esperança de x quadrado mais... Aqui eu pego o menos 2 e o μ e tiro para fora. Então, aqui desaparece esse mais, né? Fica simplesmente menos 2μ vezes a esperança de x, mais μ quadrado. Então, aqui vai ter a esperança de x quadrado menos 2μ. Lembrando que μ é a esperança de x, né? Que a gente tinha definido no slide passado. Vezes μ vai dar μ quadrado, mais μ quadrado. Então, vai dar a esperança de x quadrado menos μ quadrado. Isso é uma maneira mais fácil de calcular a esperança do que aquela que a gente tinha visto antes. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Qual é a variância de x, onde x é um resultado de um dado honesto? Tá bom? Lembrando, então, x assume valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A probabilidade com que ele assume cada um desses valores é igual a 1/6, né? O k indo de 1 até 6. E a gente já calculou antes que a esperança de x é igual a 7/2. Ok? De modo que a variância de x, ela é quem? A esperança de x menos 7/2, porque eu quero a distância dos valores da variável aleatória para a média, que é 7/2, elevado ao quadrado. A outra forma de calcular, que é a que a gente vai usar, é que a variância de x vai ser quem? Vai ser a esperança de x quadrado menos os 7/2 ao quadrado. Né? Então, vamos calcular a esperança de x quadrado. Vai ser quem? Bem, ele assume valor 1 com probabilidade 1/6. Então, como eu estou pegando o quadrado, vai ser 1 ao quadrado vezes 1/6. Mais 2 ao quadrado, também com probabilidade 1/6. 3 ao quadrado, com probabilidade 1/6. 4 ao quadrado, com probabilidade 1/6. 5 ao quadrado, com probabilidade 1/6. E 6 ao quadrado, com probabilidade 1/6. Então, isso aqui vai dar quem? Vai dar 1 mais 4 mais 3 ao quadrado vai dar 9. Eu vou botar o 6 aqui por baixo, né? Tirar ele em evidência, de certa forma. Vai dar 16
25 e 36, isso tudo dividido por 6, né? Isso vai dar quem, gente? 36 com 25 vai dar 61. 61 com 16 vai dar 77. Com 9 vai dar 86. Com 4 vai dar 90. Com 1 vai dar 91 sobre 6. 91 não é divisível por 2 nem por 3, então não dá para simplificar. Mas isso significa que a variância de x é simplesmente o quê? 91 sobre 6, que é a esperança de x quadrado, menos 7 meios ao quadrado, que vai dar quem? 49 sobre 4, né? A gente pode fazer a conta aqui, vai dar 12, 182, menos 3 vai dar 147, né? Então aqui vai dar 35 sobre 12, né? 35 sobre 12. Então, a variância é 35 sobre 12. Tá? Ele está medindo uma espécie de distância média dos valores que o x assume para o 7,5, que é a média. Tá? Então, é isso daqui. Tá visto que é a variância, a gente vai ver melhor como usá-la no futuro no curso. Por enquanto, a gente tem que aprender realmente a calcular ela. Tá? Então, vamos deixar agora um exercício com vocês, gente. Isso é tudo que eu queria falar nesse vídeo, mas para poder terminar, eu queria então deixar um exercício com vocês, para vocês pensarem, para tentarem resolver antes da semana que vem, tá bom? Onde a gente vai continuar esse módulo de variáveis aleatórias discretas. O exercício é simples, a gente vai lançar uma moeda viciada 3 vezes, tá? E a gente vai contar a quantidade de caras que a gente observou nessas 3 moedas viciadas. Tudo bem? Então, N é a quantidade de caras observadas. A gente vai considerar que a probabilidade de observar cara em qualquer um dos lançamentos é P. Em um dos lançamentos é P. A moeda é viciada, lembra? Tá? Então, a probabilidade de cara é P. E os resultados dos diversos lançamentos que eu estou fazendo são independentes entre si. Se eu observei cara ou coroa em cada um dos lançamentos, é independente um do outro, tá? Eu quero o valor esperado e a variância da variável aleatória N, obviamente como função do P, tá bom? É isso aí, gente. Então, obrigado. A gente se vê por aí, se vê nos encontros, se vê no Telegram e etc. Tá bom? Abraços. Tchau.